Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje vamos começar a disciplina Cálculo Diferencial Integral 3 pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa disciplina será dada remotamente. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia. Quem que entrou aqui é Érica. Cadê a cama, Érica? Ana Luísa. Bom dia. Daniel, apareceu aí Daniel, o homem de Janaúba. Joia. Cleverson também está chegando. Cadê a câmera, Ana? Ana, eu sei que tem câmera. Algumas pessoas que fizeram o cálculo, que fizeram o FIC de cálculo 2, eu sei que tem câmera, né? Porque teve a cariação, entre aspas. Eu sei que apareceu. Gabriel Luiz apareceu ali com seu fone gamer. Hã? Pode. Na verdade, ontem, por exemplo, as pessoas entraram dois dispositivos, né? Talvez o computador não tinha câmera, e aí entrou no celular e no computador. Pode entrar com dois, pode usar o link para entrar. Falar do link, deixa eu mandar esse link aqui no grupo. Tá. Deixa eu mandar no grupo aqui. Ontem José Igor cobrou e eu não vi. O celular estava no silencioso. E aí eu acabei que não vi, José Igor. Aí acho que foi o Adson que compartilhou. Nayane também chegou, Cleven apareceu ali. Deixa eu enviar aqui. É o mesmo link que eu mandei para vocês lá no cronograma, eu estou utilizando o mesmo link. Eu fiz a agenda antes, né? Coloquei esses links todos. Eu vou utilizar os links que já estão prontos. Ok? Quem mais? Igor César. Igor César está aparecendo. Chegando o Igor César. Deixa eu ver a mensagem do chat aqui. Laura deu bom dia. Andressa deu bom dia. Pô, velho, Daniel cortou o cabelo. Vai dar trabalho. Enzo, bom dia, Enzo. O cabelo curto nesse período de pandemia, né? É uma mão na roda, né? Minha esposa mesmo cortou o cabelo dela quase igual o meu. Mas o meu tava grande demais. Eu fui lá e comprei aquelas maquininhas do Paraguai de cortar cabelo. O de Daniel tava igual o meu no ano passado. Porque não pode ir nem no cabeleireiro, né? Então, Ariane apareceu aqui. Bom dia, Ariane. Franciele também, bom dia. Apareceu aqui. Ricardo. Judson chegando agora. Bom dia, Judson. Cadê o gatinho de Ariane? Ah, tá, é verdade. A minha tela aqui fica meia doida, sabe? Tipo assim, fica mudando os quadradinhos toda hora, porque vai entrando outras pessoas, vão reorganizando. Permitir. Quem que chegou agora? Laura Jennifer, bom dia. Antônio Wilson. Antônio Wilson que chegou aqui agora? Antônio Arley. Antônio Arley. Caio Ebert também chegou. Lucas Lisboa tá aí aparecendo. Lucas também chegou. Deixa eu ver se. Rafaela, bom dia, Rafaela. Vamos todo mundo ligar as câmeras, gente. Alicia. Mais alguém? Ah, Daniel, outro login do Daniel. Quem mais apareceu aqui? Matheus Gabriel. Eu esqueci de alguém?
José Igor falou acorda para quem aqui? Quem tá dormindo aqui? Eu não percebi, não. Caio. Ai, ai. O Caio tá dormindo? João Lucas. Ah, tá. José Felipe também apareceu aqui. Derek também chegando agora. Bem-vindo, Derek. As Lauras, vamos ligar as câmeras, tem duas Lauras, até o plural aqui ficou ruim aqui. As Lauras e as câmeras. Bruna e Essa também. Bom, já somos 33. Deixa eu colocar para gravar aqui. Eita, já pensou se não tivesse gravando? Meu Deus do céu. Ia perder a parte mais interessante da aula, né? A introdução. Esqueci de colocar para gravar. Vocês me avisam no começo? A Brenda apareceu ali agora. Vocês já avisam no começo, coloca para gravar, porque tem hora que eu esqueço. Eu coloco outro programinha aqui para gravar, mas tem hora que ele não... Tem hora que ele não funciona direito. Melhor confiar no Google Meet, que ele mesmo grava, né? Agora tá gravando. Então, pessoal, já somos 33, então vamos começar, 10:05. Hoje a gente vai começar o curso de Cálculo 3. Esse curso de Cálculo 3, na verdade, a gente chegou até a fazer uma avaliação. Eu não sei se todo mundo que está nessa turma aqui estava na turma quando começou. Porque a gente chegou, inclusive, a fazer uma avaliação. A gente vai começar tudo do zero. Paulo chegando, bom dia, Paulo. A gente vai começar tudo do zero agora. A gente vai começar com integral dupla, a ementa normal de cálculo 3, depois integral tripla, depois campos escalares e vetoriais, integral de linha e, por último, a teoria de campo vetorial, cálculo vetorial, com os teoremas de Green, Stokes e da divergência de Gauss. Então, eu permeei a ementa de cálculo 3 que a gente vai estudar nesse curso. Então, o que acontece? Eu mandei para vocês, já acho que em cálculo 3, diferentemente do que eu fiz em EDO, eu não tinha programado de EDO a lista. Acredito que hoje, 8 da manhã, deu certo a primeira lista de cálculo 3 já chegou para vocês. Eu fiz alguns vídeos e postei lá no canal também a respeito de explicação de como que será... Matheus Gabriel apareceu ali, de como será a nossa pontuação, expliquei detalhadamente o cronograma, semana a semana, tal como eu fiz com a equação diferencial também. Se restou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando. A questão da matrícula, como eu falei para a EDO ontem, vocês vejam com a coordenação do curso, se está ok ou se não está ok, né? Eu não tenho essas informações a respeito de matrícula. Então, o curso de cálculo 3 a gente vai começar hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Permitir Gabriel Souza chegando. A minha tela onde está aparecendo vocês, apareceu aí para vocês? Agora sim, né? Ah, beleza. Aí o que acontece? Eu vou deixar essa tela aqui de lado. Aí possivelmente vocês estão vendo a tela de fundo do meu computador, né? Agora eu vou apresentar aqui para vocês o que eu tinha preparado para cálculo 3 hoje. Então, aula 1, dia 22/9. Esse aqui é o material que eu produzi para vocês, tal como eu fiz com equação diferencial. Aqui vai estar a ementa do curso, né? A gente tem integração dupla, depois integração tripla, depois mudanças de coordenada, onde a gente vai ver as principais mudanças de coordenada, aqui no caso para integral tripla, cilíndricas e esféricas, né? Além das polares, que se aplica a integração dupla. Campos vetoriais e escalares, onde a gente vai dar enfoque para esse campo aqui importante, que é chamado de campo gradiente.
integral de linha, cálculo vetorial, e aí a gente termina com integrais de superfície. Iago, chegando aqui. Bom dia, Iago. Integral de superfície, os teoremas de Stokes e de Gauss, que é chamado teorema do divergente. Beleza? Observe que esse material ele ficou um pouquinho maior do que o material de EDO. Tá vendo? Aqui deu por volta de 171 página, tá vendo? Vou colocar vermelho aqui. Então, qual que foi o critério? O mesmo critério que eu expliquei para o pessoal de EDO. Quem faz EDO e cálculo 3 já sabe mais ou menos o esquema. O que eu fiz? Como a gente vai ter 24 aulas, eu peguei isso aqui e dividi por 24, para não ficar uma quantidade de folhas, de conteúdo. Você quer falar alguma coisa, Lucas? Tá levantando a mão aí. Não? Se quiser falar alguma coisa, a gente pode abrir o microfone e falar, ou fazer um gesto, alguma coisa. Eu sempre estou vendo a aula aqui que eu estou apresentando para vocês e estou vendo aqui também o rostinho de vocês aqui. A Érica apareceu aqui, inclusive, agora. Iago também apareceu aqui. O Matheus Gabriel. A Brenda, tem muita gente ainda, a Ana Luísa tá, tem muita gente com a câmera ainda que não tá aparecendo, né? A Andressa, o Nicolas César, as Lauras, o Derek, que mais que tá desligado? A Rafaela, o Judson, o Ricardo, a Bruna Iessa, o Igor César, a Alicia, o Gabriel Souza, o Paulo Fernandes, o Enzo. Quem quiser aparecer todo mundo é bom para a gente poder visualizar aqui todo mundo aqui. Então, acho que o PC de mesa não tem. Gabriel Souza falou. Derek falou que não tem webcam. Beleza. O curso de ciência da computação, na verdade, ele tirou essa disciplina Cálculo 3 recentemente, então, na verdade, vai ter que fazer só uma adaptação. Mas as engenharias químicas e elétricas têm essa disciplina de cálculo 3 no terceiro período. Então, aqui está a ementa do curso, e aqui a gente começa a nossa aula 1. Antes de começarmos a nossa aula 1, alguém quer fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa, sobrou alguma dúvida do que vocês assistiram a respeito do cronograma, como que vai ser o curso? O Igor César apareceu ali agora. Algum questionamento? Tá tranquilo? Podemos começar? Tranquilo para todo mundo? Faz um joinha aí. Aí, beleza. Tá ótimo, então. Então, vamos começar. A gente vai começar com integral dupla sobre retângulos. Antes de falar a respeito de integração dupla, a gente faz uma analogia com o que a gente aprendeu no curso de cálculo 1. Quando a gente tinha no curso de cálculo 1, a gente tinha uma função que dependia apenas de uma variável, né? Essa variável, ela era chamada de x. Todo mundo, antes de começar aqui, todo mundo leu Todo mundo leu? Ó, o Judson apareceu ali agora. Todo mundo leu? O Nicolas César tá aparecendo o formato de um rosto, de uma pessoa, mas está bem escuro. Não estou conseguindo enxergar direito. Paulo falou que leu. João Lucas chegando agora. Bom dia, João Lucas. Natália falou que sim. Judson, sim. Nayane, sim. Nicolas César, sim. Bruna também falou que sim. Então, beleza. Se vocês leram o conteúdo, vocês podem ver que o conteúdo dessa primeira aula a gente vai falar basicamente em... Nicole falou sim também. A gente vai falar tecnicamente de soma de rima e como a gente estende essa integração dupla, como a gente faz a extensão do caso da integral de uma variável, que seria esse caso aqui, que a gente fazia a partição, tá vendo? A gente tinha só o intervalo, ou seja, o x variava de A até B. O que a gente pegava? A gente pegava B menos A, conseguia o tamanho desse intervalo,
e dividia esse intervalo em subintervalos, né? Pedaços. Vamos olhar a figura aqui, o que acontecia? O caso de uma variável seria essa figura aqui, tá vendo? A gente pegava o intervalo AB, dividia esse intervalo AB em um monte de subintervalos, ok? De acordo com o valor de n. Pegávamos um ponto amostral, tá vendo? Um ponto amostral em cada subintervalo, a gente pegava um ponto amostral para poder fazer a altura desse retângulo. E aí, como a gente queria calcular a área, o que a gente fazia? Como é calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a base aqui era sempre o que a gente chamava de ΔX, que seria esse tamanho aqui, ó. Ou seja, B menos A sobre N dava esse tamanho. E aí a gente pegava essa altura aqui, ó, que era o F desse ponto amostral, para ser a altura desse retângulo. Então, a área desse retângulo aqui em particular, quem que é? É a base dele multiplicada pela altura dele. Então, eu tenho essa área desse retângulo. Então, a gente faz isso para esse, faz isso para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, fazia isso para todos os retângulos. E aí, o que a gente fazia? Somava tudo. Quando você somava tudo, o que acontece? Você ia ter a aproximação dessa área. Para ficar melhor ainda, o que a gente fazia? A gente pegava esse n grande. Como é que a gente faz para pegar esse n grande? Tende a infinito. Quando tende a infinito, o que acontece? O tamanho da base, que seria esse ΔX, ó, esse número aqui é um número fixado. Por exemplo, se o intervalo tem tamanho 10, de 0 a 10, então vai ser 10 dividido por n. Então, quando você pega esse n muito grande, o que vai acontecer? 10 dividido por uma coisa muito grande vai ficar uma coisa muito pequena. Ou seja, esse ΔX vai tender a zero. Mas só que ele não é exatamente, Vitor. Ele não é exatamente zero. Ele vai ter um tamanho, entendeu? Porque no limite que ele seria zero. Então, a soma de rima, como vocês podem ver aqui, ó, você pegou o quê? Pegou o ΔX, que seria a base do retângulo, multiplicou pela altura e somou todo mundo, de 1 até n. Aí depois, para ficar melhor, você pegou o limite quando n tende a infinito, você vai ter o que a gente chamou de integral definida. Ou seja, essa integral aqui, se a função for maior ou igual que zero no intervalo AB, ela calcula exatamente a área abaixo do gráfico da curva. Lembraram desse conceito de cálculo 1? Ficou tranquilo? Ficou? Podemos continuar? Tranquilo, beleza. Só fazer um joinha aqui que eu estou conseguindo visualizar a maioria de vocês e eu já, daqui no meu lado direito aqui, eu já consigo, quando vocês fazem um joinha aí, eu já, ou se tiver alguma dúvida também, pode levantar a mão ou abrir o microfone e falar também. Ok? Tá, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma extensão natural. Eu vou pegar agora, ao invés de um intervalo, eu vou pegar um retângulo. O retângulo tem lá e CD. Deixa eu ver se tem um desenho dele aqui mais abaixo. Aqui, ó. Esse retângulo ele tem lado AB, o X varia aqui, tá vendo? O X varia aqui, e o Y varia aqui, CD. Então, um ponto que você pega nesse retângulo aqui, ó, ele tem coordenada XY, um ponto do plano. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a imagem dele aqui. Ele tem uma determinada imagem na função, tá vendo? Ele tem um Z, que é a imagem desse XY através da F. E agora, tal como eu calculei a área abaixo do gráfico da curva, agora eu gostaria de calcular esse volume abaixo dessa superfície. Porque no finalzinho do curso de cálculo 2, o que a gente viu? A gente viu que uma função de duas variáveis, ela gera o quê? Ela gera uma superfície, o gráfico é chamada de superfície, e essa superfície são pontos do R3, ou seja, os pontos dessa superfície são da forma Z, onde esse Z aqui é exatamente a imagem de XY através da F. Então, o meu objetivo é o quê? Generalizar o conceito de que a gente viu no curso de cálculo 1 para poder calcular a integral dupla, aqui no caso do R2. Então, eu vou pegar esse retângulo, beleza? Peguei o retângulo, tá vendo? O X varia entre A e B, o Y varia entre C e D.
vamos supor inicialmente que essa função ela é positiva, para poder ter a ideia de volume. Necessariamente essa função não precisa ser maior ou igual que zero, beleza? Então, a gente tem que F é a superfície, né? O gráfico é uma superfície. Então, o sólido, o que é o sólido? O sólido seria os pontos, a superfície, né? A superfície seria quem? Seria esses pontos x, y, z que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esses pontos aqui são os pontos de S da superfície. Então, todo ponto aqui ele tem uma coordenada x, y aqui no chão. E tem o quê? E tem uma altura z. Então, todos os pontos que estão sobre essa superfície azul, ela tem esse formato aqui, ó. Então, se você pegar o sólido, o que é o sólido? O sólido seria o quê? Todo mundo que está compreendido entre o chão e a superfície. Então, todo mundo que está entre o chão e a superfície, ou seja, o pessoal que está aqui de baixo, ó, vou tentar colorir aqui. Todo mundo que está aqui de baixo, vocês concordam que gera um sólido? Igual o caso lá gerava uma área? Sim? Pode falar, Vitor? E se as imagens dividissem o plano XY? Se as imagens dividissem... Então, essa primeira abordagem, a gente está pegando o quê? As imagens maiores iguais do que zero para poder fazer uma ideia de volume. Ou seja, na prática, essa função ela não precisa ser maior ou igual que zero. Ela pode ter imagem negativa de z. Ou seja, passando pelo plano XY. Ou seja, imagem aqui do lado de baixo. Imagina que você continua o eixo Z aqui, ó, para baixo. Essa superfície poderia estar alguma coisa dela aqui para o lado de baixo, se essa é a pergunta sua. Depois a gente vai poder dar uma explicação melhor. O que acontece? A gente vai conseguir calcular a integral dupla dessa maneira, tal como a gente generalizou lá para a função de uma variável, o caso onde a função não era negativa, não era positiva sempre. Ok? Mas nesse caso aqui, para uma primeira abordagem, a gente vai ver só o caso em que a f ela é maior ou igual do que zero. Só esse caso aqui que vai gerar esse sólido dado por esse S aqui. Ok? Beleza, então. Se alguém levantou a mão e eu não perceber, porque os quadradinhos de vocês aqui fica para mim do tamanho de... imagina uma foto 3x4. Fica um pouquinho menor do que uma foto 3x4. Então, se alguém levantar a mão aqui e eu não perceber, abre o microfone e chame, ok? Ou manda uma mensagem no chat. Então, continuando aqui, como que a gente vai fazer a soma de rima para esse caso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse retângulo, aqui tem uma imagem melhor, aqui, ó. Vou pegar esse retângulo que está aqui é o retângulo que tem lados AB e lados CD. Vou pegar esse retângulo e vou fazer a partição. Então, vou pegar B menos A e chamar de delta X, dividido por... Aqui, acho que eu usei a letra, foi o X, a partição dele foi M de Maria. M de Maria, e depois o Y chamei N de Naí. Então, divido por M... eu vou ter esses pedacinhos aqui, ó, igual a gente tinha lá no curso de cálculo 1. Agora, eu peguei esses delta y aqui, ó, que seria quem? Os delta y seria o D menos C dividido por N. Eu vou ter esses pedacinhos aqui também, ó. Subintervalos, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Com a junção desses subintervalos, eu vou ter o que a gente chama de subretângulos. Eu vou pegar esse retângulo grande e vou quadricular ele, igual tá nessa imagem aqui, ó, fatiando ele tanto na vertical como na horizontal, obtendo esses que a gente chama de subretângulos. Porque a ideia lá não era pegar retângulos e calcular a área de retângulos finos. A ideia aqui agora vai ser o quê? Vai ser calcular o volume de paralelepípedos. Vocês lembram o que é paralelepípedo, né? Beleza. Então, a ideia agora vai ser calcular volumes de paralelepípedo cuja área da base desses paralelepípedos seja exatamente a área desses subretângulos. E a altura desses subretângulos, deixa eu ver que tem uma imagem aqui. Aqui, ó, imagem ótima, tá vendo?
A altura desse... Aqui tem um representante do subretângulo que eu falei para vocês. E a altura dele, tá vendo? A altura dele está marcada aqui no Z. Quem que é esse Z aqui, ó? Z, I, J, asterisco. Ele vai ser a imagem desse F de IJ asterisco, Y, IJ asterisco. Beleza? Então, eu vou fazer isso para todo mundo. Aqui tem uma figura melhor ainda, eu acho. Aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu? Imagine que aqui em cima tem a minha superfície, S. Essa S aqui é o gráfico da função f de xy. Aqui no chão, aqui, ó, eu tenho meu retângulo R. E aí, tá vendo que tá cheio de paralelepípedo? Cada um desses paralelepípedos aqui tem uma imagem diferente, não tem? Por quê? Porque aqui no chão também não tem um monte de quadradinho? Ok? Cada um desses quadradinhos aqui tem um paralelepípedo com uma determinada imagem. Então, qual que é a ideia? A ideia, tal como era lá no curso de cálculo 1, eu pegar o quê? Eu pegar a área da base desses camaradinhos aqui cada vez menores, esses paralelepípedos vão ficar cada vez mais finos. Quando eles ficam cada vez mais finos, vocês concordam que eles conseguem se ajeitar melhor aqui embaixo da superfície? Encaixam melhor? Então, para obter o volume, a soma dupla de Riemann, né? Agora a gente vai dar esse nome fancy, né? Chique. Essa soma dupla de Riemann é exatamente o que está aqui, tá vendo? Você pegou o ΔA, quem que é esse ΔA? Na verdade, é o ΔX vezes o ΔY, que seria quem? Seria base vezes... Não, base... lado vezes lado aqui, ó, tá vendo? Imagina que aqui tem um retângulo, um camarada aqui tem o ΔY e o outro lado tem o ΔX. São os lados do retângulo lá no chão, do subretângulo. Aí você pega e calcula a imagem dele. A imagem dele aqui, ó, ele tem uma imagem aqui que é o f de xij asterisco. Opa, fez J até demais. Fez 2i aqui, peraí. F, I, J, Y, I, J asterisco. Então, imagine que você pegou um ponto amostral aqui. Esse ponto amostral aqui tinha coordenada assim, né? Calculou a imagem dele, beleza. Calculou o volume. Então, o volume de cada paralelepípedo é dado por essa multiplicação, concorda? Área da base vezes altura. Ou seja, eu tenho o volume de um paralelepípedo. E aí, o que eu vou fazer? Vou somar todo mundo. Aqui, para quem é da computação, por exemplo, seria um for dentro de outro for. O que acontece? Você fixa, por exemplo, o J e deixa o J igual a 1. Faz o I variar. Quando você faz o I variar, você pega todo mundo que está nessa camada aqui, ó. Depois você passa para o I igual a 2 e faz o J variar. Pega todo mundo da segunda camada. Ou vice-versa. A ordem aqui não altera. Beleza? Fazendo isso, você soma todo mundo. E agora, para ficar melhor, o que a gente faz? A gente calcula o limite quando o n vai para mais infinito. O que acontece? A base, o ΔA, que seria a base do retângulo, fica cada vez o quê? Menor e os paralelepípedos eles encaixam melhor. Então, a integral dupla, ela é o quê? É uma cópia da integral simples, né? No sentido de que você vai fazer o quê? O limite da soma dupla de Riemann. Então, o limite da soma dupla de Riemann, na verdade, é a integral definida sobre esse retângulo, se o limite existir. Ficou claro? Joinha, 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 joinha. Professor, igual no exercício 1 do livro... Espera aí, o que o Judson falou aqui? O Judson falou, igual no exercício 1 do livro, dá o M e o N, tem que fazer o ΔX e o ΔZ. Posso fazer depois para você, Judson? O que acontece? Lá você vai fazer, ele vai dar o valor de M e de N e você vai
fazer uma aproximação, porque lá ele deu finito, né? M igual a 2 e 3, se não me engano, vai fazer uma quantidade finita de retângulos e depois você vai fazer uma aproximação. Na aula de hoje vai ter um exemplo parecido com isso aqui daqui a pouco, Judson. Ok? Então, essa é a definição. Toda função é integrável? Bom, na verdade, não é toda que função que é integrável, porque a gente viu que o limite deve existir, né, para ser integrável. Na verdade, o conjunto de funções integráveis, se você colocar ela como sendo contínuas, lembra no curso de cálculo 1, a gente precisava que a função fosse contínua, né, para poder existir a integral? Então, aqui nesse caso aqui, eu preciso que a função seja contínua ou quase contínua. O que seria quase contínua? Os pontos de descontinuidade dessa função não pode ser demais. Ou seja, a gente fala em matemática que tem que ter medida nula. É outro conceito aqui de matemática, a gente não vai entrar nos detalhes aqui, mas se uma função com os pontos de descontinuidade tem medida nula, ela é uma função integrável. Então, o volume é dado por essa fórmula, tá vendo? E o que Judson perguntou agora, ó, para você ver esse exemplo aqui, Judson, acho que é praticamente igual ao que você perguntou lá. Você tem um retângulo, aqui esse retângulo na verdade, é um quadrado, né? Nem todo retângulo é quadrado, né? Mas todo quadrado é retângulo, então eu posso classificar esse quadrado aqui de retângulo, sem problema nenhum. Então eu tenho o gráfico de uma função, tá vendo? De duas variáveis. E aí, pediu para poder escolher como os pontos amostrais o canto superior direito. Lembra daquele x, i, j, asterisco, y, i, j, asterisco? Então, esses pontos aqui são esses pontos aqui, ó. Nesse caso aqui, o i e o j só vai de 1 e 2, né? Porque só tem o m e o n, ambos valem 2, né? Então, para os pontos amostrais seria esses, tá vendo? Então, tá, outra coisa, como isso aqui é de 0 a 2, então qual que é a área de cada subretângulo aqui? Tem a cola aqui embaixo, né? Qual que é a área de cada subretângulo aqui, gente? 1. Clebson levantou o dedo ali, o Lucas Lisboa também. Então, vale 1, né? Então, o ΔA aqui vai valer 1 para essa aproximação aqui. Então, o volume aqui, Judson, acho que aqui vai responder sua dúvida. A gente vai utilizar essa aproximação aqui, com o i variando de 1 até 2, o j também. Esses pontos aqui que eu vou pegar vai ser esses aqui, ó. Ele pediu para pegar o canto superior direito, em cima, à direita. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o primeiro ponto que eu vou pegar, ó, para você ver, ó, para calcular a área desse paralelepípedo aqui, ó. A área não, o volume. Então, eu vou pegar para ser a altura dele exatamente esse ponto aqui, ó. Espera aí, o compadre está falando alguma coisa aqui. Deixa eu encerrar o WhatsApp aqui para não atrapalhar a aula. Isso acontece ao vivo. Esqueci o WhatsApp ligado aqui. Então, o que acontece? O F de 1 vezes o ΔA, depois a imagem do outro ponto. Aqui, ó. Olha os 4. Tá vendo que aqui tem 1, 2, 3, 4 paralelepípedo? Aqui no chão, tá vendo? Aqui é o ponto 1 para x, 1 para y. Esse ponto aqui, 1 para x, 2 para y. Esse aqui, 1. Esse aqui, quem que é? 2 para x, 1 para y, né? Aqui é o eixo do y. E esse aqui, 2, 2. Então, eu vou pegar a imagem de 2, 2. Tá vendo a imagem de 2, 2 aqui, ó? A imagem de 1, 2 está aqui. A imagem de 1, 1 está aqui. A imagem de 2, 1 está aqui. Então, eu usei essa estratégia para calcular o quê? A Bruna apareceu ali também. Para dar os créditos pro pessoal que está aparecendo, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. O Nicolas César também apareceu. O Gabriel Souza tá com um gatinho aqui na foto. Olha a foto do Gabriel Souza aí, ó. Dá para ver? Voltando aqui, gente, vamos calcular o volume, né? Então, eu vou pegar esses números,
A função eu tenho, essa função aqui, ela vale f de xy igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, o que você vai fazer? O caso de Hudson perguntou. Você vai pegar o 1, colocar no lugar do x, pegar o 1, colocar no lugar do y. Vai calcular esse número aqui vai dar 13. Vou multiplicar todo mundo por 1, tá vendo por quê? Porque o delta A sempre vale 1. Depois, você vai substituir o ponto 1, 2, 1 para x, 2 para y, vai encontrar esse 7. Depois vai calcular 2 para x, 1 para y, substitui aqui, acha esse 10. Depois coloca 2 para x, 2 para y, acha esse 4. Multiplica tudo e acha 34. Então, esse é o volume aproximado. Ficou claro para todo mundo? Ok. Aqui tem uma regra chamada regra do ponto médio. O que é a regra do ponto médio? Na verdade, essa regra do ponto médio é uma estratégia para você escolher o ponto amostral. Porque nesse caso desse exercício aqui, o que acontece? Ele pediu para você pegar o canto superior direito, né? Mas se não fala nada, ou se fala para usar a regra do ponto médio, qual que é a estratégia? A estratégia é você pegar, por exemplo, nesse caso aqui, ó. O que é o ponto médio? O ponto médio é você pegar a metade para o x e a metade para o y. Ou seja, o camarada estaria bem no centro de cada subretângulo. Isso pode ser que ajuda na sua aproximação. Quer ver o que acontece? Então, a regra do ponto médio é simplesmente pegar o quê? Tá vendo que eu coloquei um barra aqui, ó? X barra, Y barra. Porque se você tem um intervalo que vai de xi menos 1 até xi, como é que você calcula o ponto médio, que eu estou chamando de xi barra? É você somar os dois e dividir por 2, né? Ou seja, esse mais esse, menos 1, né? Dividido por 2. Então, você calcula o ponto médio de um intervalo é somando os extremos e dividindo por 2. Então, a estratégia... No y, vocês fazem a mesma coisa, né? Ou seja, é o ponto médio. Aqui tem outro problema, na verdade não é o mesmo lá de cima. Pediu o m e o n igual a 2, tá vendo? Mas só que seu retângulo aqui, o x varia de 0, até 2, e o y varia de 1 até 2. Então, esse retângulo ele não está aqui centrado na origem, né? Não está na origem do sistema cartesiano. Pediu para você utilizar a regra do ponto médio. Então, se você vai utilizar a regra do ponto médio, você tem que pegar o quê? A metade para o x, a metade para o y, tá vendo? Metade para o x, metade para o y. É o ponto que está no centro do subretângulo, beleza? Nem sempre vai dar subquadrado, igual o caso lá de cima, né? Porque pode ser que as dimensões do retângulo não seja retângulo, né? Não seja quadrado, digamos. Nem sempre vai ser quadrado, né? Pode ser que seja um retângulo mesmo, né? Aqui no caso aqui deu o tamanho 1 e o tamanho 2. Então, nesse caso aqui, a estratégia é a mesma. Vocês vão calcular os pontos médios. Como é que calcula o ponto médio? Desse primeiro aqui, ó, que eu estou chamando de R11. Você pega... Qual que é o ponto médio entre 0 e 1? Para x é o meio, né? E qual que é o ponto médio entre 1 e 1,5 para y? Seria o quê? 1,25, concorda? Está na metade aqui? Esse 1,25 você pode escrever ele como 5/4, beleza? Da mesma maneira, você pega o ponto médio aqui, pega o ponto médio aqui, pega o ponto médio aqui. Encontra todos esses valores que já estão tabelados aqui para vocês, tá vendo? E agora, a diferença é que você vai substituir o quê? Esses pontos na função, tá vendo? Você vai calcular o f desse ponto, o f desse, o f desse, o f desse. Tá vendo que aqui eu coloquei o ΔA em evidência, né? Porque esse ΔA, ele multiplica todo mundo, não multiplica? Então, se ele multiplica todo mundo, ele pode colocar em evidência. E ele vale meio. Por que ele vale meio? Porque qual que é a área desse subretângulo aqui? Qualquer um deles, né? A base dele vale quanto? Vale 1, concorda? De 1 até 2, a base vale 1. E a altura dele vale meio. Então, a área é meio, né? 1 vezes meio. Faz a conta, né? Deu negativo, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, a pergunta de Vitor lá atrás,
por que deu negativo? Se você fazer o gráfico dessa função aqui, ó, sobre esse retângulo, você vai ver que ela não vai estar toda acima do eixo do plano XY. Ok? Então, por isso que a gente encontrou um valor negativo aqui, tá vendo? Nem sempre vai significar volume. Tranquilo, gente? E para terminar, a gente tem as mesmas propriedades lá do curso de cálculo 1, integral da soma, soma das integrais, subtração também, subtração das integrais, constante pode sair para fora. Se uma função for maior do que outra, no sentido das imagens serem maiores, tá vendo? Então, significa que essa integral aqui vai ser maior do que essa, porque, tecnicamente, o volume de uma vai ser maior do que o volume da outra, se isso aqui for maior ou igual que zero, beleza? Ambas. E, por fim, aqui tem os exercícios, que eu já, inclusive, enviei para vocês a lista 1, não só dessa sessão, mas das outras, até a primeira prova, para vocês começarem a fazer os exercícios. Alguma dúvida da aula de hoje? Vitor falou que não. Paulo também falou não. Por enquanto, não. Valdomiro. Eu espero Oi, que Natália. continue. Eu espero que continue. Ana falou que não. Oi, Natália. Eu tive dúvida no exercício, nesse último exercício 18. O último exercício 18. Só um momentinho aqui. Não tem o livro de cálculo aberto aqui, não. Deixa eu procurar ele aqui. Você lembra como é que é o exercício, Natália? Deixa eu só procurar aqui o livro. Tem que usar o resultado do exercício anterior para mostrar lá, para provar uma função. Só um momentinho aqui. Use o resultado do exercício 17. Primeiro você tem que fazer o exercício 17. Esse exercício 17 fala o seguinte: se uma função for constante, só colocar vocês aqui do lado de cá, para não poder olhar os dois ao mesmo tempo. Se a função for constante, então significa que aqui eu vou ter um paralelepípedo. Tipo, você não precisa fazer aquela estratégia de subretângulos. Por quê? Imagine que você tem a base sua é um retângulo e a altura sua é um plano, né? Porque a f de xy vale k. A f de xy vale k, tá vendo? Se ele vale k, então significa que agora você vai ter um paralelepípedo, um bloco inteiriço. E como é que você calcula o volume de um bloco? É multiplicando as dimensões, não é? A dimensão da base, quem que é a base? B menos A, o outro lado da base, né? D menos C, e a altura não varia, porque é um plano, né? A altura K, ok? Então, esse exercício aqui pede para você mostrar isso. Se a função for constante, mostre que a integral dupla calcula, na verdade, o volume desse camarada. Aí depois usa o resultado 17 para mostrar que a função seno de πx vezes cosseno de πx está entre 0 e 1 sobre 32 nesse retângulo. Então, o que acontece? Você pode comparar, por exemplo, usa esse 1 sobre 32 aqui como sendo, na verdade, talvez nem seja o 1 sobre 32, mas uma ideia é mostrar que, lembra da propriedade que eu falei para vocês? Essa propriedade aqui, ó. Se uma função ela é maior do que a outra, então a integral é maior também. Tá vendo? Essa propriedade aqui. Então, aqui você pode utilizar essa estratégia. Tá vendo que, primeiro, você poderia observar que essa função aqui, vezes essa, nesse retângulo, elas não possuem imagem negativa. Já é o primeiro passo para você falar que é maior do que zero, esse lado daqui, tá vendo? Agora, qual que é o máximo que essa função aqui pode atingir e qual que é o máximo que essa função cosseno pode atingir?
nesse intervalo. Então, você pega esse máximo e calcula a integral desse máximo como sendo uma constante, beleza? E aí você vai ver que vai ficar menor do que esse número aqui. Se você não conseguir fazer, depois você me fala, que aí eu resolvo para você. Mais alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Beleza, então. Bom, por hoje é isso. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal, sempre às 6 da tarde. Até mais.